Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou o Putinho J.R. Estamos de volta, sexta-feira, 16 de setembro. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Minha gente, imagina bem, minha querida ouvinte, imagine bem, meu amado ouvinte, o seguinte: você tem uma casa de praia, já começou imaginando bem, hein? Deu uma olhada naquela casa de praia bonita, hein? Olha, foi uma bênção de Deus, um presente que você recebeu do Papai do Céu. E aí você viaja, volta para sua atividade normal, diária, né, rotina, e de repente você descobre que a sua casa não mais existe. Alguém foi lá e roubou a casa, roubou a casa, o que estava dentro, e demoliu a casa. Só sobrou o terreno. Vamos falar sobre esse assunto aqui, porque tem muita gente que reclama de insegurança. É a sua história, é a sua experiência. Como é que você enfrenta esse ambiente de insegurança pública, hein? Quando você lê o Salmo 127, que ressalta a proteção que vem da parte de Deus, você tem por hábito orar pedindo a proteção dele sobre a sua vida, família, bens. Como é que você lida com esse assunto? Eu quero ver a sua opinião e sua participação aqui no nosso Debate 93 de hoje. E uma menina de 20 anos de idade, uma menina vaidosa, como toda menina de 20 anos. E na sua vaidade, ela buscou aquilo que muita gente já fez, meninos e meninas, menino mesmo, menina mesmo. Muita gente já fez o tal do bronzeamento artificial. Só que deu um problema. E por conta disso, ela veio a falecer. É uma história triste. Dentro dela nós temos aqui alguns aspectos importantes. Um deles é a busca pela vaidade, por se apresentar mais bonita, mais bonito, e tem gente que corre riscos, inclusive de vida. Gente que se endivida e tem gente que tira a vida por conta disso. Eu quero ouvir a sua opinião, participação no nosso Debate 93 de hoje aqui, minha gente, até porque há pessoas que não se agradam da sua própria aparência. E isso faz com que alguns fiquem até revoltados com Deus. Estamos vivendo a doença do imediatismo, inclusive em nossas igrejas? Pergunta um ouvinte. Por que alguns evangélicos buscam a bênção pronta e se esquecem do Deus da bênção? Quando Deus aparentemente não responde, muitos desistem e chegam a abandoná-lo. Outros, se não receberem o que determinam, se afastam de Deus e da igreja. Afinal, essas pessoas não conhecem o evangelho, ou há outro evangelho sendo pregado, hein? Quero ouvir a sua opinião. Participação no Debate 93. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastora Luciana Machado, da Igreja Batista Nova Filadélfia, no Grande Rio, é a nossa menina da mesa de hoje. Pastora, essa percepção do imediatismo que está em todo o canto, na sua opinião, chegou também à igreja no sentido de se exigir de Deus? E aqui o ouvinte está falando, né? Pessoas que buscam a bênção pronta e se esquecem do Deus da bênção. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Bom dia, JR. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Há alguns anos eu tenho percebido isso, mas isso é resultado de se vender, digamos assim, a fé em alguns púlpitos. Muitas pessoas vão atrás disso, né? Vão atrás. Eu nunca vi, né, Jesus nos evangelhos oferecendo algum bem material a alguém, oferecendo alguma coisa que fosse para enriquecimento ou coisa parecida. A pregação do Evangelho de Cristo são as boas novas, né? A salvação do homem, a reaproximação de Deus, e hora ou outra Jesus fazia algum milagre. Mas eu queria salientar, o JR, a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 3, começa dizendo no segundo versículo que os homens seriam, dentre todas as
tragédias que o homem seria nos últimos tempos, amantes de si mesmo, presunçosos, gananciosos, no versículo 4 diz que eles seriam amigos dos deleites, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhes o poder. Então, os homens hoje estão dessa maneira, amigos dos prazeres, o que interessa é o prazer. O prazer a qualquer custo, o hedonismo, né, JR, que está invadindo as igrejas. Eu não sou muito saudosista, não, mas eu tenho saudade dos crentes de antigamente. Tão nova, eu tenho assim, saudade, tão nova, né? muito Porque assim, nova. dos meus tempos de início de conversão, às vezes eu tenho saudade, sim. Reverendo João Rafael, muito bom dia, querido, pastor da Igreja Metodista Central de Bangu. O que pensa o senhor aí sobre esse aspecto que envolve até o que diz a nossa ouvinte, quando Deus aparentemente não responde, muitos desistem e chegam a abandoná-lo. Outros, se não receberem o que determinam, se afastam de Deus e da igreja. Muito bom dia, reverendo JR. Para mim é uma satisfação retornar a esse debate depois de algum tempo. Bom dia aos debatedores, aos nossos ouvintes. Infelizmente, Jota, a igreja acaba em alguns momentos reproduzindo efeitos da sociedade. Nós hoje vivemos uma sociedade de consumo, de muito pragmatismo, de que a coisa tem que ser resolvida imediatamente, as expectativas das pessoas têm que ser atendidas imediatamente, e às vezes na igreja as pessoas transferem isso para Deus também. Nós estamos vivendo uma sociedade doente, adoecida. Isso é diagnóstico de fruto de um desespero social que as pessoas estão vivendo. Você vai pegar o metrô, por exemplo, você tem lá a escada rolante. A escada rolante é para te facilitar, para que você possa, de modo mais cômodo, chegar onde você precisa chegar. As pessoas estão correndo na escada rolante. Então, quer dizer, há um desespero, há um imediatismo. As pessoas querem respostas imediatas para as coisas, e na igreja também as pessoas têm vivido dessa forma, fruto talvez também da teologia que tem sido pregada de um tempo para cá, teologia da prosperidade, teologia querendo objetivar resposta rápida. Reverendo Edson Nascimento, pastor da Igreja Presbiteriana em Maria da Graça, seja bem-vindo, querido, aqui ao nosso debate 93 de hoje. Que leitura, pastor, o senhor faz desse tempo e dessa relação que o ouvinte faz do imediatismo dentro da busca da bênção e não exatamente de um relacionamento com Deus? Bom dia, JR, bom dia demais debatedores, bom dia os ouvintes da Rádio 93 FM. JR, o imediatismo, na realidade, é como se fosse um agravamento do utilitarismo, ou seja, as pessoas são utilitárias porque elas usam Deus para satisfazer os seus próprios desejos, e o imediatismo é como se elas, não, olha, Deus, não só satisfaça o meu desejo, mas tem que satisfazer o meu desejo rápido, porque eu não posso nem esperar muito tempo para que o meu desejo seja satisfeito. Então, esse é um dos momentos críticos que nós temos vivido relacionado à questão da igreja em si, né? Talvez isso tenha sido dificuldade de nós, líderes, né? Nós temos também tido esse anseio, porque nós estamos inseridos numa sociedade e a sociedade acaba ditando algumas normas para nós. Nós somos filhos de uma sociedade e, por sermos filhos dessa sociedade, ela dita normas, ela dita regras para nós e a gente acaba absorvendo isso. E a igreja acaba sendo o lugar onde as pessoas, elas querem concretizar os sonhos delas que elas têm na sociedade em si. E elas buscam que Deus seja um aliado para que elas concretize o sonho delas da sociedade. E na realidade Deus não tem nenhum compromisso conosco de realizar os nossos sonhos, aqueles sonhos que foram sonhos que nós tivemos eles produzidos pela sociedade que nós vivemos. Olha, estamos também aqui acolhendo o pastor Ellison Amaral da Primeira Igreja Batista de Santa Cruz, querido, também muito bom dia, bem-vindo ao debate 93. A nossa ouvinte Nayana, que participa pelo nosso WhatsApp 968038319, 968038319, ela diz que hoje os evangélicos acham que Deus é seu empregado, que tem que fazer aquilo que eles querem, não o que ele quer, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, diz ela. É a perspectiva que ela nos apresenta. E o senhor acha que o olhar que ela está apresentando
é de fato uma realidade, pastor Alisson? Bom dia, JR, aos debatedores, ao ouvinte e os ouvintes. Primeiro aspecto que eu me deparo é que nós estamos examinando menos a Bíblia. Estamos apregoando até a palavra, estamos, de uma certa forma, declarando nos cultos. Mas o conhecimento bíblico, para conhecer Deus e entender o seguinte: Deus é o Senhor, o soberano. Nós somos os servos. Não há nenhuma possibilidade de nós invertermos isto, de nós nos tornarmos senhores e Deus o nosso servo. Então é Ele que vai prevalecer em todo o tempo. Quando o texto de Daniel vai trazer as lutas que tem, tanto de Daniel quanto dos seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles deparam ali com a vontade de Deus. E ele coloca: olha, se o meu Deus quiser, ele pode. Se o meu Deus quiser, ele vai nos livrar, não só dessa situação, como também das tuas mãos, ó rei. Mas fica sabendo que mesmo que ele não nos livre, somente a ele nós serviremos. Então o conhecimento bíblico vai lhe permitir entender o seguinte: Deus é Senhor, Deus é soberano. Quando Paulo declara: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, que é para salvação. Então não há hoje um produto que a gente venha para ter cura, não é um produto que a gente vai ter um carro novo, que a gente vai ter isso, vai ter aquilo. Então o papel nosso é conhecer Deus através da palavra, mostrar o poder dele. Ele abriu o mar vermelho? Abriu, ele pode? Pode. Ele pode todas as coisas, ele deu visão ao cego, ele pode. Mas isso não é uma circunstância que ele tenha que fazer. E quando ele faz, é para a glória dele, é para a exaltação dele. Hoje nós estamos fazendo, e aí vira um produto que nós estamos colocando que Deus vai fazer isso aqui, olha, ele vai curar hoje. Então vem todo mundo para cá. O poder é dele e a vontade é dele. Então eu determino que hoje, sexta-feira, vai ser o dia que ele vai curar todo mundo que está com cegueira. E ele vai dizer assim: eu não vou curar. Então é para a glória dele. Se ele faz, é para a glória dele. Então esse produto, nós é que estamos produzindo. Não é a Bíblia que nos ensina isso. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer que ele é soberano, a vontade dele vai prevalecer, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, ela é tudo. Agora, temos que entender: Senhor, eu estou aqui para cumprir o teu querer. Acha que Estevão queria morrer apedrejado? Pedro queria morrer de cabeça para baixo, queimado? Não! E por que eles passaram por isso? Porque essa foi a vontade de Deus, para provar que ele é soberano e que há necessidade de nós nos curvarmos perante o Senhor. Então, há uma canção que a gente está ouvindo muito hoje, né? Se ele fizer, ele é Deus. A pergunta é: e se ele não fizer, você continua sendo servo? Se ele não proporcionar, você continua temente? Existe uma perspectiva que envolve tempo, né? A gente conhece o texto de Eclesiastes, no capítulo 13, ouvinte, que é muito importante para a nossa reflexão, trabalha esse assunto sobre a questão do tempo, e a gente sabe também que existem pelo menos duas ideias de tempo na Bíblia. Uma fala sobre o tempo do homem, outra expressa claramente o tempo de Deus. A espera é alguma coisa complicada, né? Latino-americano é muito intenso. Se a escada rolante está ali, como o pastor descreveu, nós queremos que ela voe. Então não é escada rolante, é escada voante. Pode falar voante? É isso? Voante? Voadora? Voante ou voadora? Antigamente não tinha voadora. Voadora, mas aqui pode, né? Entre aspas. Você pode. Você pode. Você é mediador. Entre Você aspas, pode. Itálico. Bom, então esse processo acelerado envolve a tentativa de se assumir o lugar do controle do tempo, de quem exerce o controle do tempo. Não é uma confusão que a gente está envolvido, porque isso acaba, se eu exijo de Deus, você imagina o que eu não exijo do funcionário, o que eu não exijo do patrão, o que, sabe, nós não estamos exigindo nos nossos relacionamentos. Nessa perspectiva, JR, por isso que a gente tem um versículo na palavra de Deus que diz, né? Lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Porque Deus sabia da nossa ansiedade, Deus conhece o nosso interior, ele conhece a nossa essência pecaminosa. Então, acontece no nosso dia a dia, nós queremos para já, não é? Eu estou debaixo de uma promessa, não é? Isso aconteceu com Sara. Ela estava debaixo de uma promessa que foi entregue a seu marido Abraão, e pela ansiedade do seu coração e por achar que ela era velha e o seu marido era velho, que Deus não poderia operar ali no corpo físico deles, ela pega a sua serva Agar e entrega como mulher ao seu marido Abraão, e ali gera um filho que não era o filho da promessa, é gerado Ismael. E nós conhecemos todo o contexto bíblico e sabemos os problemas que isso tudo gerou.
não é? E ela adiantou, deu um jeitinho para Deus. É isso que o povo quer no dia de hoje, resolver aquilo que Deus vai resolver no tempo dele, no kairós de Deus. Ouvinte dizendo: precisamos pedir a Deus sabedoria, entendimento e paciência para esperarmos nele somente. É o que compartilha aqui um dos nossos ouvintes, a quem eu quero agradecer pelo carinho da audiência. Outro ouvinte dizendo: o povo tem que ler mais a Bíblia e parar de comer a palavra o quê? Marigada? Deve ser mastigada, né? Ou existe essa palavra? Pesquisa aí pra mim, eu gosto de aprender. Deve ser mastigada, né? É o corretor. O corretor nunca apanhou tanto. Ele nunca fez tanto. O de seguros, o de imóveis, olha. Ele corrige pro erro. Jesus nunca pregou o evangelho da prosperidade material, ele disse àquele jovem, é a história impressionante também que o evangelho descreve, que nós vamos ver. Jesus ensinando uma pessoa a lidar com aquilo que ele tinha, ou pelo menos que ele achava que tinha, e era uma coisa totalmente passageira. Ouvinte dizendo aqui: nós não temos que ir para nós temos que ir para a igreja e orarmos, né? Vamos pedir só coisas espirituais, por exemplo, libertação de alguém. Quero saber se não podemos pedir outra coisa a não ser coisas espirituais. Eu fico triste quando vejo as pessoas irem atrás da bênção e esquecem o abençoador, mas ao mesmo tempo ela tem essa dúvida. Ela não pode chegar na igreja e falar: Senhor, me dá um carro novo, Senhor, me dá uma casa nova, desde que não seja aquela casa que o pessoal já levou, entendeu? É proibido? Não, eu não. É pecado? Não, eu não vejo como uma questão proibida de forma alguma de você pedir uma bênção a Deus, até específica. Agora, há uma necessidade de saber duas coisas: o que Deus pode fazer e o que o homem pode fazer. Se você quer comprar uma casa, o que você tem que fazer? Trabalhar e ter o recurso financeiro para trabalhar. Agora, você fica dentro de casa esperando que vai vir uma casa própria para você, não vai acontecer. Então Deus vai te abençoar com o quê? Com saúde, com capacidade de ter o recurso e uma oportunidade dentro daquilo que você tem condições. Então você tem X e essa oportunidade acontece. Então você pode pedir a Deus que Deus apresente oportunidades assim para você. Existe algo que é interessante. A gente, na nossa relação com Deus, existe aquilo que a gente chama de ganho secundário e de ganho primário. O que é o ganho primário? O ganho primário é a nossa relação com Deus. E esse ganho primário, às vezes, se torna ganho secundário, porque o nosso ganho secundário são as coisas que Deus realmente nos dá. É o que Mateus fala a respeito da questão dos filhos de Deus. O pai, ele se alegra em presentear o filho, né? E essa questão, às vezes a gente perde. Isso é muito bem exemplificado na parábola lá do filho pródigo. Quando a gente vê os dois filhos, eles estavam distanciados daquele que era o ganho primário, do relacionamento com o pai. Quando o filho mais velho dá valor à riqueza em si, e o filho mais novo dá valor à liberdade. Ele quer sair da onde o pai está. Então, essa questão, às vezes, nós também perdemos. E as bênçãos, quando Paulo fala em Efésios, né, que Deus nos cobriu com todas as bênçãos espirituais, essas bênçãos espirituais, certamente, elas nos levam às vezes, conformar com algumas questões que nós recebemos hoje e realmente estar abertos para receber aquilo que Deus quer nos presentear. Olha, o nosso ouvinte Denilton dizendo: JR, muita gente procura a bênção porque os pastores levam o seu rebanho a esse desespero da conquista. É verdade, não é, gente? Sim. Pode não ser totalmente, mas na maioria dos casos ou não? Tem a ver, mas eu não sei se eu posso radicalizar aqui, se você me permite. Eu quero voltar aqui outras vezes, mas veja bem. Fica à vontade, querido. Veja bem. Tem gente confundindo Deus com o diabo. Eita, olha aí. Porque o diabo diz o seguinte: trago a pessoa amada em 3 dias. Isso é imediatismo. Levou Jesus no deserto, falou: te dou tudo isso aí, ó. Isso é pragmatismo. Não, Jesus e tem gente que vem para a igreja e tá na igreja debaixo dessa expectativa também. Mas sabe por que isso acontece, pastor? Porque é exatamente a cultura que rege a sociedade e que vai levar a gente também. Nós também pensamos assim. A nossa visão, às vezes, ela por isso a questão do relacionamento com Deus, do relacionamento com a palavra de Deus, é que talvez vai moldar a nossa vida e vai nos fazer a entender que Deus quer muito mais do que simplesmente dar pra gente um prato de comida, dar um carro novo, dar uma casa nova. Deus quer se relacionar conosco. E é pior ainda, pastora, é pior ainda porque é o seguinte: ninguém gosta de esperar. A verdade é essa. Ninguém gosta de esperar, mas às vezes a espera é um processo pelo qual
Deus vai tratar e forjar o nosso caráter, a nossa maneira de se relacionar com Ele. João, Rafael, me permita um adendo. O que Jesus estava lá no deserto jejuando, Satanás ofereceu a ele todas as glórias do mundo se o Senhor o adorasse. E exatamente o contrário, a igreja primitiva dividia tudo o que tinha. E a gente vai colocar aí, pastor. Não é? Eu preguei domingo. Zaqueu, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, a primeira reação de Zaqueu é desfazer de bens. Exatamente. Era dividir, era compartilhar com quem não tinha nada o que eu tenho de um pouco. Hoje a igreja está tão hedonista, tão egoísta, tão voltada para o seu ego, para o seu prazer a qualquer custo, que ela só quer ter e ter. Eu acredito que Deus abre o coração de alguém e você está em casa querendo uma casa própria e você não tem. Eu creio que Deus abre o coração de alguém que tem duas e te dá uma. Eu creio. Também creio. Eu creio. Mas se eu quero, eu tenho que buscar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que economizar, não gastar. Ouvinte dizendo, JR, olha, não pode ser perdido. A nossa ouvinte Laís está dizendo, JR, eu acho que vivemos tempo de imediatismo mesmo. Precisamos sim aprender a descansar no Senhor e aguardar o tempo dele, afinal os pensamentos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Compartilha aqui a nossa ouvinte. Como descansar se a gente não esperar, né? Olha que coisa interessante, a Bíblia nos ensina a descansar no Senhor. Exatamente. Se a Bíblia nos ensina a descansar, é porque nós temos que esperar, porque se for rápido não tem o que descansar. Né? O processo da confiança em Deus, do descansar nele, do entregar a nossa vida a ele, inclui essas provas todas, ou mesmo sonhos que a gente tem que não são realizados imediatamente. JR, a gente pega na história de Daniel, os profetas são fantásticos. É o que eu falo aqui desde o início, estou colocando aqui. Temos que estudar a Bíblia para poder ver como é que Deus operou. Você pega a história de Daniel passou 70 anos orando para que o povo pudesse se libertar da Babilônia. 70 anos. Ora, 70 anos é uma vida. E ele perseverou. Então nós temos que aprender isso. O tempo de Deus. Eu tenho uma irmã lá na minha igreja, a irmã Elza Rodrigues, o esposo dela não crente, e essa mulher orou 50 anos, eu fiz a boda de ouro deles, e ele veio a se converter na boda de ouro aos 50 anos, meses depois faleceu com o câncer, e ela falou, o meu sonho foi realizado, 50 anos. Toda a chance que alguém pedir de oração, eu tenho. Oração pela conversão do Oséias. Então é perseverar. O Deus vai agir. Existem coisas que são nossas do homem. O homem tem que fazer, ele tem que trabalhar, ele tem que correr atrás para conquistar. E aquilo que não está ao seu alcance, Deus vai fazer. Então nós precisamos entender. O tempo é de Deus, não é o nosso. O meu único receio, né, da gente pensar é que às vezes a gente pode estar focado em questões que Deus não vai realizar. Nem todos os nossos sonhos Deus vai realizar. A gente precisa conseguir entender isso, porque a Bíblia é muito clara em alguns exemplos. Até o próprio Jesus teve algo que ele pediu, e a gente se lembra bem no Getsemane, né? E a oração mais fervorosa de Jesus foi essa oração, de maneira que a sua pele saía gotas de suor, como se fosse sangue, né? Então, o estresse ao máximo foi levado, ele pediu a Deus e Deus não realizou. Então o que a gente precisa é se colocar diante de Deus de uma forma humilde, e essa humildade não só no falar em si, Deus, eu sou humilde nessa questão, mas uma forma de humilde de aceitar. Você usou o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, que o rei chegou e falou, olha, eu vou jogar vocês lá na fornalha e vocês vão morrer. Ele disse, se Deus quiser, a gente vai morrer. Se Deus quiser, pode livrar a gente. Então, uma questão de você conseguir aceitar. E às vezes, a grande dificuldade nossa é aceitar o que Deus tem para nós. E Deus pode ter para nós, nem sempre aquilo que a gente espera que Deus tenha para nós. Mas Deus tem outra coisa que pode ser diferente daquilo que a gente imagina. A nossa ouvinte Juliane diz, JR, o tempo de Deus não é o nosso, e disso todos nós sabemos, mas é preciso muito joelho no chão para esperar no Senhor, esperar em Deus, porque quando ele faz, JR, é muita bênção. E naquele tempo afirmamos, valeu a pena esperar. Compartilha aqui uma de nossas queridas ouvintes, eu agradeço o carinho dos nossos ouvintes, a opinião de cada um deles, dentro desse assunto que aqui está e que está comprovado, pelo que eu ouvi até aqui, que estamos vivendo o tempo do imediatismo. Exatamente. Queremos as coisas para ontem, de preferência para anteontem, queremos os nossos desejos realizados e em alguns casos colocamos a vontade de Deus em segundo lugar. Não é todo mundo, evidentemente, mas você sabe que muita gente faz isso, e muita gente já fez isso em algum momento da sua vida. E claro, quando a chapa esquenta, a gente quer a solução na hora.
Quem é que vai orar por uma cura, dizer assim, senhor, tá bom, eu tô pedindo ao senhor cura daqui a 3 anos, precisa ser agora não. Nenhum de nós, todo mundo quer cura para ontem. Então existem coisas que nós suplicamos a Deus porque elas nos parecem emergenciais, são coisas urgentes que nós lutamos mesmo. Eu tenho a impressão que o que está sendo dito aqui vai além disso. Parece que o que está aqui é: não crie um relacionamento com Deus de uma forma como se houvesse uma troca, ou seja, se Deus te dá, você o segue, se ele não te dá, você não o seguirá mais. Não é esse o caminho. Aliás, esse caminho é turbulento, é perigoso e é um caminho que normalmente nós ficamos à beira dele. Vamos caminhar? Tem muita coisa para a gente andar pela graça de Deus, apesar de todas as lutas e dificuldades da nossa vida. Pode não estar fácil, pode não estar tranquilo, mas nós continuamos a lutar, a caminhar, a esperar e a descansar em Deus, que no tempo certo, no tempo dele, segundo a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita, vai acontecer. Pode não ser exatamente como você quer, mas pode ser muito melhor, mais amplo e mais profundo, porque ninguém te ama mais do que o próprio Deus. Amém. Conquistou meu coração. 93 FM. Nesta semana, uma família de Porto Alegre foi informada de que a sua casa de veraneio na praia de Cidreira. Alguém já foi nessa praia aqui? Um de vocês 4 aí? Não conheço. Não, ainda não. Também nunca fui e agora eu tô com medo de ir, entendeu? Porque essa praia aqui... Nunca fui nem em Porto Alegre. Né? Nem Porto Alegre. Essa praia, Marcela, faz uma pesquisa sobre a praia de Cidreira. Marcela adora quando eu peço as coisas na hora. Praia de Cidreira havia sido desmontada. A casa, minha gente, o importante é a casa. A praia é menos importante aqui. A casa havia sido desmontada e levada por bandidos. Ao chegar no local, os proprietários acharam o terreno vazio, restando apenas o alicerce e uma parede de fundos daquilo que antes era a residência. Segundo os vizinhos, vizinhança, eles se identificaram como sendo da família e carregaram toda a mudança antes de iniciar a demolição da casa. Na sequência, depois de tirar todos os móveis, eles contrataram pedreiros para fazer o desmanche do imóvel, sem despertar desconfiança. A coisa complicou quando os pedreiros contratados para o trabalho passaram a reclamar dos atrasos no pagamento. Por precaução, uma vizinha telefonou aos proprietários, que foram surpreendidos pela notícia. Mas precaução, hein, vizinha? Hein? Os caras levaram a casa inteira, demoliram a casa. Só acharam de estranho porque não pagaram. Olha, então tinha uma boa imagem, né? Os pedreiros estavam lá. Muito bem. Você já... Tô vendo aqui a praia. Mas essa praia é essa aqui que é a praia? É. Quem está no sul acompanhando a gente aí, faz uma descrição sobre essa praia da Cidreira aí, meus irmãos. As perguntas são: você já foi alvo da ousadia dos malfeitores? Como você enfrenta esse ambiente de insegurança pública? O Salmo 127 ressalta a proteção que vem da parte de Deus. Você tem por hábito orar pedindo a proteção de Deus sobre a sua vida, sua família e seus bens? Que pensam os nossos debatedores? Para começar, eu penso que é uma necessidade, sim, nossa, de confiarmos em Deus. Hoje a nossa segurança em termos pública, ela é precária. A nossa população, em termos de Brasil e Rio de Janeiro, Brasil, no modo geral, a gente fala no Rio aqui porque estamos no Rio. Ela cresceu muito e o índice de controle realmente perdeu. Eu tenho... o meu pedido sempre a Deus é que Deus me proteja. Não significa que vai acontecer tudo da forma que eu planejo, do que eu desejo. Já fui assaltado, já levaram o meu carro e nem por isso entrei em desespero, né? Então todos nós, infelizmente, estamos sujeitos. Agora, pedir a Deus, eu acho que é uma necessidade nossa, sim, de confiar no Senhor. O Senhor pode livrar, assim como livrou Daniel da cova dos leões, como livrou os amigos lá da fornalha, como livrou Paulo de prisões. Então Deus pode fazer isso. Então eu peço, sim, a proteção. Mas isso não significa que, se eu não tiver toda essa proteção e vir perder alguns dos meus bens, que eu vou entrar em desespero. A nossa confiança tem que estar no Senhor, né? No Senhor, sempre. Mas não medo de nada. Nós temos que orar, nosso papel é orar. Se Jesus orou pedindo, né, várias coisas, eu preciso orar muito mais, né? Ele era o próprio Deus. Não é, ele é 100% homem, 100% Deus, então a gente precisa
orar à semelhança dele, no nosso exemplo maior. Se ele precisava orar, eu muito mais. Então, eu acredito que sim, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege. Mas existem coisas que estamos sujeitos a passar. Né? Estamos morando num bairro muito perigoso, estamos passando por um lugar muito perigoso. Né? A gente pode passar por um livramento. Né? A gente pode passar por um livramento, sim, mas podemos também passar apertos, não é? Então nós temos que sempre confiar no Senhor, porque senão a gente não sai de dentro de casa, né? A gente fica preso, refém, né, da criminalidade, mas nós precisamos sim confiar no Senhor. O Senhor nos leva e nos traz. Eu hoje escrevi isso na rede social: o Senhor me leva e me traga de volta sob a sua segurança, né, dirigindo sozinha, né, num carro que não tem um filme muito escuro, quer dizer, todo mundo vê que é uma mulher lá dentro, algumas pessoas abusam, né, quando vê uma mulher no volante. Então a gente precisa orar e confiar. E o papel do Senhor é abençoar, é nos guardar, sim. Livrar, mas pode ser que nós passemos em algum momento por aflições. A Bíblia diz que iremos passar por aflições. Então temos que ter o quê? Bom ânimo, né? Se esforçar e buscar cada dia mais, não se esmorecer. E nem ser negligente, né? Porque às vezes também é uma negligência. Ouvinte contando aqui, JR, essa praia de Cidreira é uma praia muito simples. Eu sou gaúcha, mas moro em Floripa atualmente, sou assídua ouvinte do Debate 93. Muito obrigado. Ouvinte, dá seu nome aqui, eu quero te mandar um abraço e agradecer a você pela sua audiência. O Salmo 127, queridos, ressalta a proteção que vem da parte de Deus, né? A gente sabe que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, é o que nos diz a Bíblia. Muitas pessoas dizem, poxa, eu fui assaltado, o pastor contou isso, a pastora descreveu o que escreveu hoje, e às vezes disse, poxa, eu ouvi uma história de uma pessoa que disse que tinha um anjo da guarda, demitiu o anjo porque foi assaltado. Essas histórias que a gente escuta de vez em quando, fica assim, será que é verdade? Será que é verdade? Alguém diz assim, acho que é verdade, sim. Bom, o fato é que nós vivemos num lugar de insegurança. Não tem jeito. O que acho que é interessante da gente pensar é que mesmo diante dessas circunstâncias que se instalam diante de nós, a gente entende que Deus está agindo, né? Porque a ação de Deus, ela é sempre pedagógica e ela é sempre terapêutica, né? E quando Deus é terapêutico, a gente pode usar a questão de Jó, né? Porque Deus é tanto terapêutico com Jó como pedagógico com Jó. Porque Jó é uma pessoa que a Bíblia fala, uma pessoa que tinha riquezas, tinha tudo, né? E a gente olha o texto de Jó, talvez a gente poderia dizer, aconteceu mais ou menos isso, né? Tinha lá suas casas, seus filhos, perdeu os bens, perdeu tudo e sentou para chorar com os amigos, ficou chorando durante muito tempo. E na realidade, se a gente olhar, são 38 capítulos do livro de Jó só chorando. Aí depois, quando ele para de chorar, quando ele enxuga as lágrimas, né? E começa a pensar a respeito da questão de Deus, e Deus faz alguns questionamentos sem resposta, quando eu fiz o céu onde você estava, né? Porque o problema nosso é a questão do controle, né? Por isso que a pessoa fala, eu demiti o anjo porque o anjo não está mais me protegendo, né? Então, o problema do controle é nosso. E Deus, às vezes, quer fazer com que a gente confie nele e confie mesmo, porque o controle precisa ser de Deus. E quando diz o texto lá, bíblico, que Jó fala, antes eu te conhecia só de ouvir, o capítulo 42, mas agora os meus olhos te veem, Jó vê Deus exatamente no momento da desgraça. E às vezes Deus é assim conosco. Por isso que as situações ruins que a gente passa na vida, não é pra gente estar sentado e chorando sempre, mas pra gente acreditar que Deus, de alguma forma, quer nos ensinar e de alguma forma quer nos curar, quer tratar lá dentro algumas feridas, porque Deus é cirúrgico também. Deus não desperdiça sofrimento para nós não sofremos além daquilo que a gente precisa sofrer para que a gente aprenda ou para que a gente seja curado. A gente precisa conseguir entender isso na Bíblia. E no versículo 10 do capítulo 42, diz, o Senhor mudou a sorte de Jó, enquanto este orava pelos seus amigos. Então Jó percebe que mesmo ele vivendo todo aquele momento de sofrimento, ele ainda era mais feliz do que os seus amigos, que ele havia encontrado Deus. E aí Deus muda a sorte dele, vem os seus irmãos, né, suas irmãs, e começam a premiar, e ele, né, tem os filhos novamente, né, outros filhos, né, no caso. Então a gente percebe como Deus vai agindo. Então há esse propósito. JR sempre oro para Deus abençoar a minha entrada e a minha saída. Nessa semana eu fui assaltada, fiquei muito abalado e com medo de sair de casa.
Mas eu acredito que esse assalto foi livramento de algo maior que poderia ter acontecido, e hoje agradeço a Deus por isso, conta a nossa querida ouvinte. Outra ouvinte contando aqui: JR, meu nome é Luana, e quando eu casei, meu marido e eu mudamos para uma cidade vizinha, e com apenas 6 meses de casados entraram na nossa casa enquanto nós dormíamos e roubaram uma bicicleta e o bujão de gás. Hoje moramos ainda no mesmo endereço e agradecemos a Deus por ter guardado as nossas vidas. O Senhor foi fiel e poupou as nossas vidas. Conta aqui uma de nossas queridas ouvintes, outros ouvintes aqui contando as suas histórias, porque aqui trabalho em uma biblioteca, cheguei segunda-feira pela manhã e os ladrões levaram todo o equipamento de informática, todos os aparelhos de ar-condicionado e equipamentos de som. Tudo na Penha, aqui no Rio, diz a ouvinte, e ninguém viu nada. Na casa da minha irmã, os ladrões entraram com uma van no quintal dela. Eita, meu Deus. Enquanto ela estava fora, e os vizinhos achavam que minha irmã estava em casa porque um deles ficou debruçado no muro, como se estivesse conversando com ela. E aí eles levaram geladeira, fogão, mesa, ventilador, computador e outras coisas. Parecia que ela estava se mudando aos olhos dos vizinhos, e quando ela voltou à noite, levou um susto. Eles ainda tiveram a ousadia e o cuidado de tirar as coisas da geladeira e pôr tudo arrumado na pia. Olha que organização. Foi um choque para a família, pois foi próximo do Natal. Conta aqui a nossa querida ouvinte. Que história, gente. Coisa horrível. Hein? Já vi isso. Já vi. De entrar com van? Com carro e pegar tudo realmente. Um amigo meu passou por essa experiência dolorosa e é realmente horrível. Eu tive lá com ele no dia. Agora é uma sensação assim de você não sabe fazer o que não tem que fazer. Então realmente é você pedir a Deus a proteção, mas isso pode acontecer. Entender que mesmo você sendo cristão, temente a Deus, isso pode acontecer. Claro. A gente tem que estar preparado que os nossos bens materiais são para os nosso conforto, a gente gosta, mas você pode acontecer. Sim, então, mas tem coisa que Deus vai fazer e tem coisa que sou eu que tem que fazer. Eu tenho um amigo que se mudou recentemente para Cabo Frio, mas ele dizia o seguinte: não, eu não pago seguro de carro não pago seguro do carro não. E tinha um adesivo bem grande assim no vidro de trás, escrito assim, Jesus. Ele disse que Jesus ia proteger ele, o adesivo, Jesus ia proteger ele. Então ele não pagava seguro de carro. Tem gente que bota, por outro lado, bota outros tipos de adesivos, né? Com outros emblemas, etc e tal, acreditando que aquilo vai livrá-lo. Quando na realidade tem coisas que eu tenho que fazer, tem coisas que Deus vai fazer, mas tem coisas que eu tenho que fazer de modo preventivo. Ouvinte contando que a casa dela era uma casa novinha. Aí os ladrões entraram e levaram o vaso sanitário. JR, na região dos lagos, pra você ter uma noção, você está falando uma coisa assim, objeto. Na região dos lagos, eu tive casa, terreno lá, fio das casas. As pessoas tiram fio, roubam os fios. Se chegar para acender o interruptor, não tem energia. Porque levaram os fios da casa. Olha, nosso ouvinte que está em Floripa e é gaúcha, é a Fabiana Locke. Ela mandou um abraço para vocês. Muito obrigado. Deixa eu ler aqui a mensagem dela, Fabiana. Dizendo assim: vocês alegram minhas manhãs. Então nós agradecemos, ficamos aqui na expectativa de um convite, não é? Para os debatedores conhecerem Florianópolis, mas bom, até agora não houve nenhuma palavra, até o final não houve nenhuma assim sugestão espontânea. Já estávamos pensando em divã, mas agora que o negócio olha aí, hein? Aqui o ouvinte dizendo: JR, está tendo muitos furtos e mortes nas praias do sul. Isso é geral aqui. Nossa. A criminalidade, diz a nossa ouvinte. Como é que é seu nome, ouvinte? Ela é guarda municipal em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, está acompanhando a gente agora também. Muito obrigado por essa audiência no sul do Brasil, que privilégio nosso, né? Falarmos para o Brasil e para o mundo através da internet, ainda assim ser uma rádio carioca, com todo o tempero carioca que agrada o país inteiro. Isso é um privilégio muito grande. Manda aqui, ouvinte, eu quero te agradecer nominalmente e dizer a você, eu não sei se vocês acompanharam aí em São Paulo, aconteceu um caso inusitado, né? O catador de materiais recicláveis, o cara anda na rua, cata ali uma latinha,
garrafa PET, enfim, o senhor Ademir Ribeiro Pontes, 64 anos, o Ademir, ele foi morto por uma flecha. Isso aconteceu nesta semana em São Paulo, que é a maior cidade do país. A polícia afirma ter identificado o autor, eles prenderam Dennis Yang Kim, de 33 anos, e a causa seria a seguinte: Pontes teria acidentalmente batido com seu carrinho no automóvel do Dennis, em cuja residência, a residência do Dennis, foi achada uma besta. A besta é uma arma usada para disparar flecha. É besta mesmo, né? Uma testemunha diz ter visto um asiático com uma besta passando de carro e fazendo o disparo. O carro é do Dennis. Então, é uma situação que a gente vai observar e dizer, como é que uma pessoa morre flechada? Mas é um retrato da violência na maior cidade do país, que é São Paulo, que é uma referência para todos nós em vários aspectos, mas é um retrato da insegurança no país inteiro. Exatamente. Tá difícil, gente. Muito difícil. Tá difícil. Verdade. JR, a gente tem que ter cuidado, até quando a gente é abordado para um assalto, a gente não evitar qualquer confronto, porque as pessoas hoje estão matando por nada, não é? É lamentável, né, a gente ver no século XXI alguém morrer por flecha, né? Porque a gente entende que é um instrumento usado há muitos anos atrás, que nem é usado hoje, mas a questão de ser uma pessoa asiática que foi vista passando num determinado carro e encontrarem um homem asiático com o mesmo carro, né? Então, assim, é lamentável. E quem sofre mais são as pessoas de menos poder aquisitivo. E já a gente vê essa violência, ela cresce assim. Há uns anos atrás a gente estava discutindo aqui a morte de índios queimado. Isso. Discutimos já a morte de mendigos dormindo à rua, que foram por brincadeira de meninos que não eram pobres. Então o que a gente vê, a única coisa que eu gostaria de destacar aqui, o papel da igreja é relevante nisso. Porque essa violência não vai ser o governo municipal, estadual ou federal que vai trazer para nós, não, porque já provou que não tem como. Né? Não tem. Então cabe a nós de igreja pregar o evangelho de Jesus Cristo para a transformação destes homens violentos, agressivos, para ter a paz de Cristo. Nunca vimos a igreja crescer tanto como cresce hoje. E ainda assim, mas ainda assim nós não vemos uma diferença muito, né? Na sociedade. Em 1970 nós éramos 90 milhões, hoje somos 240 milhões. Verdade. Faltam 15 minutos para o meio-dia. Essa é a 93 FM, a rádio do povo de Deus, a rádio que conquistou seu coração, ouvinte amado. Olha, gente, a Nara Farias Preto, 20 anos, era estudante de direito e nesta semana em Brasília veio a falecer após complicações causadas por uma sessão de bronzeamento artificial. Ela era vaidosa como muitas mulheres e homens. Segundo as informações colhidas, ela foi submetida a um serviço chamado de bronzeamento natural, em que o cliente aplica um produto sobre o corpo e fica exposto ao sol na cobertura do estabelecimento. O tempo máximo recomendado para a sessão é de 1h30, mas segundo familiares, Nara teria permanecido 4 horas sob o sol. As investigações mostrarão se foi uma fatalidade ou uma tragédia que poderia ter sido evitada. No centro da questão está a busca por uma aparência melhor e mais atraente. Você é capaz de correr riscos por conta da vaidade? Conhece histórias de pessoas que foram além para parecerem mais bonitas? Você se aceita como é ou gostaria de ser bem diferente? Perguntamos aos nossos ouvintes, começando a ouvir os nossos debatedores. JR, eu vou falar aqui que eu sou o mais feinho da turma aqui. É isso, pastor. Eu diria o seguinte: primeira coisa que você tem que fazer, meu amado, é cumprir o que diz a palavra de novo para ela. Você tem que amar a si mesmo para poder amar o próximo. Se você se ama a Deus, o cabelo, fatores do nosso corpo não serão problemas. Óbvio, você tem que tomar alguns cuidados com a saúde,
Mas você não pode ter esse desespero que tem tomado conta do coração para poder a mídia mostrar que é a beleza. Olha, você é da forma que Deus te fez, você é único em todo o universo. Não tem ninguém igual a você. Você é exclusivo de Deus. É obra-prima maravilhosa do Senhor. Então se ame. Muitos entram até em depressão, né? Outros buscam para esse exagero do cuidar, para poder ficar bronzeado. Então olha só, se ame do jeito que você está, curta como você é e coloque o seguinte: Deus é o meu Deus. Pastor, esse é retrato de uma sociedade doente, Exatamente. de uma sociedade que vende uma imagem de alguém perfeito, né? Magro, bronzeado, cabelos esvoaçantes ao vento, lisos, e nós sabemos que a maioria da nossa população não é esse estereotipo de pessoa, não condiz com isso, né? E as pessoas querem a qualquer custo alcançar esse tipo de padrão, que não é um padrão, no caso brasileiro, é um padrão internacional que é pregado pela mídia da beleza, que aliás é a indústria que mais cresce no nosso mundo, é a indústria da beleza. Exatamente, todas as pessoas querem parecer mais bonitas, né? E o que eu vejo aqui é que há uma insatisfação muito natural de todos nós com aquilo que nós somos, né? Essa é a questão da gente não se aceitar. E esse problema é porque a gente não consegue entender o amor de Deus por nós, né? A gente não consegue entender por que Deus nos ama. E às vezes a gente quer estar de forma em que pareça que Deus possa nos amar mais, né? E não só, quando a gente não aceita o amor de Deus, a gente não consegue aceitar o amor das pessoas. Eu não consigo aceitar por que a minha esposa me ama, eu não consigo aceitar porque o meu marido me ama. E aí as pessoas vão buscando, que são ilusões em si, né? Ela já tem preto no nome, né? E essa questão, essa busca por ser uma pessoa bronzeada, a questão de estar aparecendo bem no Facebook, de ter, né, todas essas questões que são colocadas na mídia e de aceitar isso, né? A gente fala da ditadura que é realmente a beleza hoje, né, na sociedade, principalmente para as mulheres, né? Hoje, por exemplo, a gente vê não só as mulheres, mas os homens também, porque no meu tempo, né, há uns 2 anos atrás, meu tempo, tá? A gente, por exemplo, os homens, eles só faziam a barba, né? Tiravam barba, bigode, só isso, às vezes, né? Cortava barba, o cabelo, né? bigode. Exatamente isso. Hoje não, hoje já tem a depilação, né? Sobrancelha. Ouvinte dizendo, JR, hoje mesmo eu conversei com meu esposo destes riscos. Eu, sinceramente, eu gosto de me cuidar, mas uma coisa eu aprendi, me amar como Deus me fez, pois se eu sou imagem e semelhança dele, eu sou lindona, diz aqui a nossa querida ouvinte. Aqui eu quero agradecer pelo carinho da sua audiência. A pessoa tem que se amar, porque se a pessoa não se amar, ela pode estar do jeito que tiver, que não vai ter jeito. JR, eu estive agora na Paralimpíada e fui ver justamente o esgrima. Não sei se vocês viram a história ontem no Globo Esporte. Eu estava naquele jogo quando eu vi aquela menina Bia comemorar. Ela com meningite aos 11 anos teve que perder os 2 braços e as 2 pernas, um rosto todo deformado por causa da doença, uma série de fatores. E quando ela recebeu a medalha de ouro, como aquela menina vibrava, eu me emocionei. Contei o grupo que estava comigo, eu falei assim, e a gente às vezes tem tudo e reclama. Ela falou assim: amem a vocês mesmos, do jeito que você é. E ela sem os braços, sem as pernas. Tem uma cena que não aparenta lá, não apresenta. Ela sai correndo quando ela bota a perna mecânica e os braços para abraçar os pais e depois o treinador. Parecia uma criança que não sabia andar. Coisa linda. Então você tem que se amar. Não espere chegar uma enfermidade que vai tomar todo o seu corpo, como câncer e outras enfermidades que mutila a gente, para você valorizar. Ame como você é, porque esse é o tempo que Deus para você. Eu disse aqui no início que a gente está vivendo numa sociedade adoecida, uma sociedade enferma, porque a busca a qualquer preço, né, por bronzeamento artificial para parecer aquilo que a sociedade impõe. Olha o preço que essa menina pagou. 20 anos, tinha uma vida inteira pela frente, né? Isso é terrível, terrível. Sofrimento. Meu Deus, olha aqui, ouvinte dizendo: o meu corpo é templo do Espírito Santo, eu me cuido, eu malho, eu pratico esportes, mas eu nunca botaria no meu corpo algo que me faria mal, pois Deus me fez assim, pronto, eu apenas gosto de me cuidar, diz aqui a nossa querida ouvinte, né? Tá fazendo a parte dela em termos de cuidados, né?
JR, hoje eu estou mais feliz com 30 do que quando eu tinha 12. Feliz no todo. Não me arrisco nesses tratamentos de jeito algum, diz aqui uma de nossas ouvintes. Olha aí, minha gente. Olha aí. Aqui ouvinte dizendo, olha, acredito que o grande problema da vaidade não é simplesmente querer ser o belo. Querer ser belo. O problema é que as pessoas querem ser melhores que as outras. Exatamente. Em tudo, inclusive na aparência. E o pior que isso, sensualizando, diz aqui a nossa ouvinte. Olha, ouvinte. Essa ouvinte aqui, ó, JR. Eu me amo, mesmo sendo tão branquinha, diz aqui uma de nossas ouvintes. Obrigado, ouvinte. Deus te abençoe aí. Obrigado pelo carinho da audiência também aqui. Outra nossa ouvinte, ela diz, JR, eu me acho linda. Ouvinte, você acompanha. Quando é uma coisa assim, que não é pessoal, essa é uma coisa assim, geral, eu dou nome. Quando é uma coisa mais pessoal, eu não dou nome. Então, pode ficar tranquilo, que a gente faz o filtro aqui para proteger os ouvintes. Senão o pessoal, é branquinha, a galera vai. Quem é que não vai zoar? Fazer bullying. A galera gosta de dar uma zoada. Então, aqui o ouvinte dizendo, JR, eu me acho linda, mas tenho vontade de fazer uma cirurgia na barriga, porque fiquei com muitas estrias. E com a barriga flácida, eu tinha uma barriga linda e com isso meu ex-marido me largou. Mas o cara largou por causa da barriga. Não foi isso, não. É complicado, ouvinte, mas é claro que eventualmente ela até acha que foi por conta disso ou que foi só por causa disso e se culpa. Agora, existe algum problema se ela tiver condições? É pecado? Não. Não é pecado. Olha o médico lá na outra ponta orando. Claro que não, meus irmãos, não é pecado não. Me ajudem aí. Cuidar do corpo dessa forma saudável. Eu não vejo nenhum problema você fazer. Você faz uma abdominoplastia, depois quer fazer uma rinoplastia, você quer fazer uma Quanto nome é esse que sai assim espontaneamente, minha gente? Você quer botar um silicone, você quer operar o nariz. Abdô o quê? Abdominoplastia para tirar o excesso de pele. A rinoplastia é consertar o nariz. Narizinho. Aí quer botar seio, aí quer tirar um pouco do culoide, quer colocar quer fazer uma outra pessoa, né? Esse é que é o problema. Esse é o problema. Agora, se cuidar, alguma coisa de saúde, eu acho que é legal. Deus me livre. Academia, algumas coisas assim, eu acho que estou extremamente saudável. Eu acho que a gente tem que cuidar bem do corpo. Mas eu não conheço uma pessoa que fez uma plástica que tenha feito somente uma. Então, sempre quer fazer a segunda, terceira e por aí vai. Bom, tá aí a palavra sobre a questão do equilíbrio. É uma história triste, mas a partir dela nós temos muito a aprender, especialmente naquilo que se relaciona à questão da vaidade, o quanto nós precisamos cuidar para não sermos envolvidos em coisas como essa e até criarmos dificuldade com os nossos relacionamentos espirituais. Muito obrigado aqui aos nossos queridos ouvintes, obrigado aqui, uma de nossos ouvintes está em Boston acompanhando a gente, está sempre acompanhando, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, deixa eu ver se eu acho aqui o nome dela, é a Neidimar, ela mora em Boston e ouve o debate todos os dias, uma bênção na minha vida. Muito obrigado, ouvinte. Aqui eu faço parte da Igreja Comunidade de Cristo. No Brasil, nasci e fui criada na Igreja Presbiteriana. Um forte abraço aos debatedores. Muito obrigado aqui, querido ouvinte. A nossa ouvinte lá de Florianópolis, ela falou que, como é muita gente, ela não vai dar o endereço dela, não. Assim. Não, ela falou assim, JR, eu não confio no WhatsApp. Vai que o e-mail é hackeado, vai bater uma galera aqui na minha casa. Ouvinte, olha aí, prudência, muito bem, não tem problema nenhum, ouvinte. Nós entendemos isso, pode ficar tranquilo e em paz. Agora, um casal brasileiro que tem desejo de ter uma menina há mais de 20 anos, olha que coisa linda, né? Tem um desejo de ter uma menina há mais de 20 anos, o casal prometeu a si mesmo não desistir de tentar uma menina, apesar de agora já terem 13 filhos. Quantos? 13. O senhor Irineu Cruz e a sua esposa Jucicleide Silva, eles têm filhos com idades que variam de 1 mês a 18 anos. Caramba. Durante a primeira gravidez, eles concordaram que Irineu daria o nome aos filhos homens e que Jucicleide daria nome às meninas. Irineu, então, entendeu? Teve Jucicleide e Irineu tiveram 13 filhos, mas só quem deu o nome foi Irineu. E Irineu gosta da letra R, entendeu? Ele gosta da letra R. O mais novo chama-se Ronaldo. E aí, vou falar a equipe inteira aqui. Robson, Reinan, Rauan, Rubens, Rivaldo, Juan, Ramon. Você vê que a criatividade já vai acabando. Rauan e Juan, ou Jucicleide. Podia ter pensado, não foi ela não, né? Foi o Eliseu. Eliseu é o nome dele?
Não, Hein, Marcelo? Ajuda aí. Aristeu. Já esqueceu, né, Marcelo? Tá, tem que ler, né? Tem que ler pra ver, né? Tá bom. Juan, Ramon, Rincon, olha o Rincon, Riquelme, Ramires, Railson e Rafael. Jucicleide diz que sonha em conceber uma menina e dar o nome a ela para finalmente mostrar o cartão vermelho. Pô, cartão vermelho pro marido? É ruim, hein? Com 14 filhos. Vai dar cartão vermelho pra esse homem nunca, diz aqui. Hein? Cadê? Cartão vermelho porque ele deu só nome de jogador. Porque deu nome de jogador de futebol e ela vai escolher outro nome, vai botar o nome de jogador de basquete. Muito obrigado aí. Tá vendo como é que as coisas são? Vamos orar, companheiros. Vamos agradecendo aqui aos família. nossos ouvintes. Que família, hein? 13 filhos querendo mais um. Que animação, hein, ouvinte? Pelo amor de Deus, que Deus abençoe e renove. Nós vamos orar juntos, pedindo ao pastor Elison para orar conosco. Vamos apresentar os temas de hoje diante de Deus em oração. Vamos orar especialmente pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Ouvintes, um grande abraço. Fiquem com Deus. Daqui a pouquinho vem o horário político. Na sequência, o nosso Círio Gonçalves, com a graça de Deus, com o nosso Pediu Tocou. Deus, muito obrigado por este momento aqui, peço por cada um de nós, peço pela segurança no Rio de Janeiro, no Brasil, te peço pelas famílias que sofrem com a perda de uma jovem tão preciosa como filha. Toma conta, Deus, desta emissora, de todos os projetos que ela tem, e continue nos abençoando com os debates, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.